Lucas, capítulo 24, versículos 1 aos versículos 6. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Nós, nesta noite, vamos pregar sobre o tema os significados da ressurreição. Eu estou muito feliz, meus amigos, em poder ser participante, em poder partilhar de uma salvação tão grandiosa. Ao verificar em todos os lugares por onde eu tenho viajado, eu tenho observado que a tônica é a mesma e não tem sido diferente. Com certeza, com o pastor Napoleão Ribeiro Falcão, nós, como evangelistas itinerantes, temos viajado o Brasil e muitos países aqui da América Latina, têm viajado por todos os lados, e em todos os lugares onde nós vamos, nós temos um povo alegre, que vibra, que glorifica, que fala línguas estranhas, que sente essa alegria tremenda dentro da sua alma. E quando a gente vem aqui nesta Rondônia nova, desbravada por homens valentes como são os irmãos que estão aqui, eu sinto que há aquele mesmo gozo, aquela mesma convicção de que o nosso Deus é poderoso, Ele vive, Ele está aqui conosco nesta noite. Esta alegria que inunda a minha alma e a dos irmãos, ela tem uma razão de ser. Eu me lembro quando era menino, meus pais eram japoneses, são japoneses, e eles então ensinaram-me a seguir a tradição da religião budista, do shintoísmo e do budismo, uma mistura. Bem, mas o fato é que na minha infância me levaram para uma igreja, e aqui no Brasil, evidentemente, o cristianismo é muito mais evidente, mas me levaram um dia para conhecer um Jesus diferente. E o Jesus que eles me mostraram não era muito diferente do Buda, não. Porque eles me levaram no fundo de uma igreja e disseram: olha, venha conosco. Eu era um garotinho, morava no interior do estado de São Paulo, como filho de colonos japoneses. E então me levaram para conhecer um Jesus Cristo morto. E eu achava interessante porque eles tinham colocado um Jesus numa urna. Esse Jesus que eles estavam apresentando era um Jesus morto. E na verdade quem olhava por uma urna tinha um vidrinho aberto, e a gente dava para olhar aquela urna onde via um Jesus deitado, morto. E eu observava que era tudo cor roxo assim, cor de morto mesmo. E eu observava que os meus coleguinhas, os meus companheirinhos que me levavam para ver aquilo, eles choravam a ver aquela imagem do Jesus Cristo morto, feita de gesso, muito bem feita por um artista que fez uma estátua de não sei se aquilo era mármore ou gesso, mas aquele Jesus estava deitado, morto. Então aquelas criancinhas que olhavam por aquele vidro ficavam chorando, e eu pensava: bom, se eles estão chorando, é para eu chorar também. Eu chorava junto com eles ao ver aquele Jesus. Quando chegava na época da Páscoa, na época da chamada Semana Santa, então eles tiravam aquele Jesus morto daquela urna e eles faziam uma passeata no centro da cidade onde eu morava, e todo mundo que via aquele Jesus Cristo morto, todo o povo chorava, e eu pensava: acho que é para eu chorar também, e eu chorava muito de ver aquele Jesus Cristo morto. Meus amigos,
Mamãe também não entendia muito, nem o papai. Eles achavam que o Jesus dos brasileiros não era muito diferente do Buda, porque o Buda também está morto e o Jesus dos brasileiros estava morto. Senhoras e senhores, ouçam-me por favor. Um dia alguém me pregou, os anos passaram, mas um dia alguém me pregou um Jesus diferente. Um Jesus totalmente diferente desse que eu aprendi e conheci na minha infância. Alguém um dia me abriu este livro e disse: Takayama, leia o que está escrito aqui. E então eu comecei a ler o capítulo 24 de São Lucas. E quando eu me deparei com o versículo 6, eu dei um pulo de alegria, porque nesse versículo está escrito: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus Cristo que me mostraram era um Jesus diferente. E sabe quem foi que me mostrou esse novo Jesus? Os crentes da Igreja Assembleia de Deus. Eu conheci um Jesus diferente. Um Jesus que está vivo, 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 vivo. Por isso o slogan das minhas cruzadas evangelísticas é este: Cristo vive, aleluia. É muito significativo para mim. Eu não estou adorando um Deus de pau, de pedra, de gesso. Eu não estou adorando um Deus morto. O meu Cristo vive pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. E nesta noite esta é a razão de eu o glorificar, de eu o exaltar, de eu falar nesta noite das verdades contidas neste livro sagrado. Jesus Cristo vive. Oh, aleluia! Muitas vezes o amigo que está aqui, talvez estranhe os crentes estarem dando aleluia e glórias a Deus. Para que fazer barulho, glorificar a Deus? Nós fazemos barulho porque o nosso Deus não é morto, o nosso Deus é vivo. E onde há vida existe gozo, existe louvor, existe alegria, existe edificação, existe exaltação, existe santidade, existe vida. Aleluia! Por isso, nesta hora, nesta noite, eu gostaria de deixar aqui as razões deste versículo, o que significa este versículo 6 do capítulo 24. Ressurreição, senhoras e senhores, significa, em primeiro lugar, que Ele está vivo, aleluia. Em segundo lugar, significa que se Ele está vivo, Ele está aqui conosco, aleluia. Mas em terceiro lugar, se Ele está vivo e Ele está conosco, Ele nos dá poder, aleluia. Em quarto lugar, se Ele está vivo e está conosco e nos dá poder, também Ele é a resposta para os nossos problemas. Em quinto lugar, se Ele é a resposta para os problemas, acima de tudo, Ele também nos resgatou, nos redimiu e nos comprou. E em sexto e último lugar, se Ele está vivo, Ele voltará. Oh, glórias ao Senhor! Levante a mão e glorifique a Deus, igreja poderosa. Aleluia! Glórias ao Senhor! Exalte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores! Ele está vivo! Allah Sharabakandaraya! Aleluia! 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 Vamos primeiramente entender que ressurreição para o crente é algo muito significativo. Não vim nesta noite menosprezar a fé de ninguém. Não, absolutamente não. Mas eu vim esclarecer aquilo que muitas vezes você nunca conseguiu entender.
Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que ressurreição na Bíblia significa adorar um Deus vivo. Você muitas vezes irá na igreja dos crentes e talvez já tenha ido e tenha observado que você não vê na igreja um Jesus pendurado num pedaço de pau morto. Você já viu algum Jesus nos crentes assim? Não. Se você olhar no crente, você não vai ver no pescoço dele uma cruz e um Jesus mortinho feito de ferro, de pedra ou de ouro que andou aí pela Serra Pelada, não é? Não verá um Jesus Cristo morto aí não, não verá não. E você dirá, eu não gosto dos crentes porque os crentes não aceitam Jesus. Pelo amor de Deus, se você um dia colocou esse preconceito no seu coração, tire hoje. Porque nós, os crentes, não menosprezamos Jesus. Não é pelo fato de nós não termos uma imagem de Jesus na parede que nós não o amemos, não. Nós amamos a Jesus Cristo, mas nós não amamos um pedaço de pau, de pedra, de gesso feito pelo homem. Nós, os crentes, não temos Jesus nem na parede, nem no pescoço. Nós temos aqui no nosso coração. Ele está vivo! Vivo! Aleluia! Aleluia, ele vive, aleluia. Eu imagino naquela hora, quando Maria, a outra Maria, mãe de Tiago, e a Joana, aquelas 3 mulheres, resolveram visitar o túmulo de Jesus. Estava todo mundo triste, todo mundo decepcionado, desacorçoado, praticamente sem saber o que fazer. Os discípulos pensaram, o que é que nós vamos fazer? Jesus morreu, vamos voltar à pesca. Outros diziam, não sei, eu vou voltar para Emaús. Outros disseram, olha, eu vou voltar à minha profissão. Ninguém mais sabia o que fazer. Estava todo mundo desesperado, frustrado, porque Jesus havia morrido. E as pobres mulheres enxugando o rosto com lenço. Ai, Jesus morreu. E elas apavoradas pensaram, bem, ninguém preparou o corpo dele, já tiraram ele lá da cruz, colocaram lá numa cova emprestada por José de Arimateia, mas ninguém pode entrar lá, que colocaram uma enorme pedra na boca do túmulo. Mas nós temos que preparar o corpo dele, embalsamar o corpo dele. Vamos lá, Maria, vamos lá, Joana, chama outra Maria, mãe de Tiago, vamos nós 3 lá. E as mulheres prepararam aquele unguento que era a tradição passar no corpo do morto. E eles levaram os lençóis e todo o preparo, arrumaram um lampião e começaram a caminhar em direção ao lugar onde era o cemitério, onde estava Jesus. E vai elas de madrugada, muito de madrugada. E começaram a caminhar, procura de um lado, procura de outro, e de repente chegaram na boca do túmulo lá. O túmulo na época na Palestina não é que nem o nosso 7 palmos embaixo da terra, não. É numa parede, num barranco, eles abrem os buracos do barranco, e é que nem uma caverna, dá para entrar meio agachado, e eles então entravam agachados para chegar naquele lugar que dava mais ou menos uns 12 a 16 metros. Bem, quando elas abaixaram para entrar, entraram agachando, procuraram aqui. Maria, a pedra não está mais no lugar, vamos entrar? Vamos. O que será? Abriram o túmulo de Jesus? Não são soldados, não, soldados não estão aqui. Vamos entrar no túmulo, vamos. E começaram a entrar no túmulo. E vai daqui, vai de lá. Onde é que puseram o corpo dele? Olha, aqui não está, não. E ali? Aqui também não está. Ah, está ali, Maria. Aonde? Não, ali é só o lençol que enrolava o corpo dele, mas está bem dobradinho. Ué, onde está o corpo de Jesus? Daqui a pouco a Maria disse, olha, a Joana, você que está segurando o lampião, é bom você abaixar o pavio do lampião, porque está ficando muito claro aqui dentro, hein? Eu não aumentei o pavio, está do mesmo tamanho. Ué, mas está ficando muito claro. Está ficando claro demais, Maria, o que está acontecendo?
Eu estou ficando com medo, Joana, eu também. O que é que está acontecendo? E começou a clarear e a clarear aquele lugar escuro. Era de madrugada. De repente elas começaram a observar que 2 varões entraram dentro daquela enorme caverna onde estava o corpo de Jesus. E elas começaram a ficar com temor. Mas naquele instante, aqueles 2 varões eram 2 anjos e começaram a dizer: mulheres, porque buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou! Xarabacandarai. Eu, quando penso nisso, eu gosto de glorificar a Jesus. Aleluia! Oh, aquelas mulheres receberam a notícia que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir. As mais doces palavras pronunciadas pelos anjos foram estas: aleluia! A esperança do cristianismo, a vida do homem, a eternidade do indivíduo estavam nessas palavras. Ele não está aqui, mas ressuscitou! Aleluia! Oh, glórias ao Senhor! Se Ele não está mais lá, irmão, sabe onde é que Ele está? Em segundo lugar, Ele está aqui conosco na cidade de... Aleluia! Ele está conosco aqui na cidade de Rolim de Moura. A Bíblia diz que Ele está conosco! Essa é a segunda verdade da ressurreição. Ele está conosco. Através do seu Espírito, Ele está conosco. Você conversa, pregador. Onde é que Ele está? Está aqui conosco. Isso aí é o Senhor que está dizendo. Eu não. A palavra diz, Mateus capítulo 28, verso 20. Há uma promessa de Jesus quando Ele disse: olha, depois de ressuscitar, eis, ensinando a guardar todas essas coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Eu sei que o teu Espírito está conosco aqui. Sinta a presença de Jesus nesta noite. Multidão aqui presente, sinta a presença de Jesus nesta noite. Multidão aqui presente, sinta a presença de Jesus nesta noite. Sinta o gozo do Espírito. Sinta nesta noite a glória de Deus na sua vida. Vocês sabem por que os crentes dão glória a Deus e aleluia sempre que podem? Porque ele sente Jesus do seu lado, aleluia. O Jesus do crente está vivo e ele gosta de vida. Quem não gosta de vida é cemitério. Onde não existe louvor e vida é no hospital. Mas no meio do povo de Deus não existe cemitério e nem hospital. Aqui existe vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabem, meu pai era budista e eu aceitei esse Jesus. Até aí ele não ligou muito não. Eu cantava no coral, mas estava sempre em casa. E meus pais colocavam muita confiança em mim. Eles queriam que eu me tornasse um médico na família. No país do Brasil, evidentemente quem estuda tem muita chance de vencer na vida profissional como médico, né? E papai queria que eu me tornasse o orgulho da casa, porque eu sou caçula de uma família de 5 irmãos, e meus irmãos tiveram que trabalhar duro. Meu pai, no tempo quando ele mudou para o Paraná, o Paraná naquela época era como a Rondônia de hoje, todo mundo estava em busca de trabalho. E meu pai mudou lá para o norte do Paraná, ali pela região de Rolândia, Apucarana, e eu nasci exatamente na cidade de Rolândia. Eu sou paranaense de nascença. Bem, meus pais, naquela localidade,
eles procuraram vencer na vida, mas as coisas não estavam muito fáceis. Naquele tempo o governo não dava incentivo fiscal, não dava nada, as matas naquele tempo tinha muito inseto, tinha que trabalhar com muito inseticida e o lavrador tinha muita dificuldade, não havia proteção e também investimento, nem empréstimos governamentais para a plantação, e meu pai sofreu muito. Nós mudamos para outra cidade e ele queria então que os filhos se tornassem alguém, porque o prazer dele era poder dizer para os seus parentes e os seus irmãos que ficaram lá no Japão que os seus filhos tinham alguém na família que era um doutor, e essa confiança ele colocou sob a minha responsabilidade. E realmente eu estava estudando até um certo ponto, mas houve um dia, depois de eu ter conhecido um Jesus diferente, um Jesus poderoso, eu resolvi seguir Jesus, mas eu pensei, seguir Jesus só para sentar no banco, ficar esquentando o banco, isso não é cristianismo. Cristianismo de poder é aquele cristianismo que fala, que transforma, que dá poder. Aleluia! Em terceiro lugar, ressurreição significa que ele nos dá poder. Oh, glória a Deus! Bem, eu disse então, vou seguir Jesus, e resolvi se abraçar de corpo e alma a vida e o trabalho. Mas eu continuei meus estudos, mas quando estava, meus amados irmãos, a uma certa altura dos estudos, já praticamente à porta de uma realização profissional, esse Jesus que é vivo, ele fala conosco. E ele falou em meu coração: meu servo, eu te quero para a minha obra. Eu disse: Jesus, não sei pregar, não sei falar, eu não sei nem como é que faz para subir num púlpito, Jesus. Ainda com essa minha cara de japonês vai ser mais difícil ainda. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, não é? Então Jesus disse: vai que eu estou contigo, aleluia! E ele então resolveu transformar aquele japonês num pregador da palavra de Deus, glórias ao Senhor. Já nessa época os anos haviam se passado e meu pai morava na capital paulista, estava em São Paulo. E então um dia eu cheguei para o meu pai e disse: papai, eu quero lhe trazer uma decisão minha. Ele disse: meu filho, o que é? Está precisando de mais dinheiro? O que é que precisa para a universidade, lá na faculdade? Está precisando de mais alguma coisa? Eu disse: não, papai, eu tomei uma decisão. O que é que você vai fazer, meu filho? Vai se especializar em quê? Eu disse, olhei para ele e disse: papai, espera um pouquinho, senta aí, mamãe também, senta do outro lado, que eu quero conversar com você. O que é que houve, meu filho? Eu disse: papai, mamãe, eu estou hoje tomando uma decisão a mais séria, mas a mais verdadeira que eu estou tomando em toda a minha vida. Que decisão, meu filho? Eu quero dizer ao senhor que eu decidi a servir a Deus no trabalho, no ministério, porque Deus está me chamando. Meu pai olhou e eu lembro até hoje, quando ele fechou a cara, a mamãe, meus irmãos, meus parentes ficaram loucos da vida. Olharam para mim e disseram: você está ficando fanático, louco? Meu filho, e depois de muita discussão, eu disse: papai, não adianta, eu estou decidido a trabalhar na seara do Senhor, porque Deus está me chamando. Aí o meu pai olhou, ele pensou: meu filho está aí, blefando, e eu vou fazer um ultimato a ele. Meu filho, se você não parar com esse negócio, você suma da minha casa, porque se você quer seguir esse negócio de crente, vai embora da minha casa. Eu disse para ele: papai, essa é a última decisão que o senhor está tomando? Ele disse: é a última decisão. Em japonês, quando toma uma decisão, não volta atrás. Eu olhei para o pai: essa é a última decisão, papai? Ele disse: é assim, senhor. Eu disse: muito bem, eu amo muito o senhor, papai, mas há uma decisão que eu tomei e essa eu não vou mudar. Eu amo muito mais ao meu Jesus e eu vou deixar essa casa hoje mesmo. Eu abandonei minha casa, realmente. Foi difícil para mim, acostumado à convivência do lar, uma vida profissional, uma carreira de medicina. Eu lá abandonei praticamente tudo em troca de dirigir uma igreja com 5 crentes. Eu creio que, irmão, eu tenho alguns companheiros do Paraná, irmão Haroldo, nosso irmão Heleno, e eles conhecem. Não sei se eles chegarem na cidade de Inácio Martins. Eu acho que não chegaram aí lá, não. Inácio Martins é dessa cidade que quando a gente pensa que está entrando, já está saindo, sabe, meus irmãos? É de tão pequeno que eu fui lá, que eu fui pastorear minha pequena igreja de 5 crentes. Eram 3 membros e 2 não podiam se membrar por problema de documentação conjugal. Quando eu abandonei a casa dos meus pais e fui pastorear lá, o diabo vivia me dizendo: você é um bobo, idiota, abandonar a faculdade, abandonar a profissão daquela, para dirigir uma igreja de 5 crentes dessa, rapaz, volta! Eu dizia: sai pra lá, diabo, que eu estou com Jesus e não vou deixar dele em nenhum momento da minha vida.
Não foi fácil, não. O frio sempre me perseguiu. Talvez fui eu que trouxe o frio aqui para essa região. Mas eu lembro que lá em Inácio Martins fazia tanto frio, chovia dia sim e outro também. Chovia todo dia. E naquele lugar eu comecei a trabalhar servindo a Deus. Mas eu nunca senti tão perto a glória de Deus como aquele dia que eu estava trabalhando na seara do Senhor. Os anos passaram e eu resolvi um dia visitar o meu pai. Era muito difícil para mim ficar longe, porque a saudade era grande. Mas eu sabia que a decisão do papai foi a última e eu também não podia voltar atrás. Mas um dia resolvi pelo menos visitá-lo. Eu ganhava do missionário chamado Leite 100 cruzeiros para pastorear aquela igreja. E gastava 40 para ir buscar, porque onde eu morava, onde eu dirigi o trabalho, não tinha banco. Eu tinha que ir numa outra cidade lá chamada Irati, o único lugar que tinha banco ali. Pegava o trenzinho, descia até Gutierrez, de Gutierrez ia até Irati. E para isso gastava já praticamente 40 cruzeiros. Eu ficava só com 60. Um dia peguei aqueles 60 cruzeiros, que hoje seria mais ou menos uns 60 mil cruzeiros mais ou menos, e eu pensei, bem, eu vou daqui para a cidade de São Paulo com esses 60 mil, vou visitar papai. De aqui a Curitiba são 150 quilômetros, de Curitiba a São Paulo mais 400, viajei a noite toda e cheguei na rodoviária de São Paulo, que naquele tempo era ao lado da estação Sorocabana, peguei um circular, era isso de manhã, talvez um sábado, uma sexta, não me lembro bem, e fui até o bairro da Lapa, onde moram os meus pais. Eu pensei, durante toda a viagem, meu pai vai me expulsar de casa outra vez. Mas eu quero pelo menos ver mamãe para ver como ela está, o papai como eles estão. E depois vou embora. Mesmo que ele me expulse, pelo menos não vai me proibir de ver a família. E eu estava com muita saudade, porque esse fato de eu ter deixado meus pais por Jesus não significava que eu não amasse meus pais, não. Eu os amava, mas eu amo muito mais ao meu Jesus. E então, quando cheguei no portão da casa, eu pensei, papai vai me expulsar. E quando eu olhei, era bem de manhã eram 7 horas da manhã, 7h30. E vi que meu pai estava já de pé na varanda da casa, fica uns 8 metros da rua. E eu então abri o portão da rua, abaixei a cabeça e nem olhei para o rosto dele, fechei o portão atrás de mim e caminhei por aquele corredor. Pensei, meu pai vai me expulsar outra vez, e comecei a caminhar vagarosamente em direção ao meu pai. Ele estava na porta, não podia passar sem ter que cumprimentá-lo. E eu com a cabeça baixa, não tinha coragem de levantar o rosto em direção a ele, mas lá estava no meu pé, na minha frente, seus 2 sapatos. Então vi que ele já estava na minha frente e eu fui criando coragem, levantando o rosto devagarzinho para ele. E quando eu olhei para ele, pelo menos vi que a mão dele estava estendida assim. E eu então peguei a mão dele e disse bom dia para ele. Então me respondeu, a paz do Senhor, meu filho. Como é que é, papai? A paz do Senhor, meu filho. Eu disse, o senhor está zombando dos crentes? Ele disse, não, meu filho. Eu queria saber que Jesus é tão grande, que Deus é tão poderoso como esse, que o fez abandonar a casa, deixou a família, deixou tudo por ele. Esse Deus tem que ser muito grande. Então eu deixei um dia aqui a minha casa e fui numa igrejinha aqui do bairro dos crentinhos aí. E quando eu fui lá, eu conheci que realmente o Jesus de vocês é o verdadeiro Deus e poderoso. Aleluia! E eu aceitei o Jesus de vocês também. Oh, Deus de poder! Hoje papai é crente, mamãe é crente, meus irmãos são crentes, a família toda é crente. O último que faltava era meu irmão aqui de Cuiabá, ele é crente, meu cunhado é crente. E até os meus parentes que me chamavam de louco estão aceitando Jesus, porque ele reconhece que Jesus é o Deus vivo. Nessa hora eu tenho vontade de louvar a Jesus, de glorificá-lo, porque Ele realmente vive em nossos corações. Ele é resposta, Ele fala, Ele transforma, Ele renova, Ele enche, Ele cura, Ele batiza, Ele opera, Ele salva. Papai hoje está salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Sabe? E ele reconheceu que o Buda não pode salvar ninguém. Maomé não pode salvar ninguém. Confúcio não pode salvar ninguém. Pedro, André, Felipe, Tiago, João, Maria. Nenhum deles pode salvar porque estão todos mortos. Mas Jesus não, ele vive. Aleluia! Até hoje existe o testemunho
Quem conheceu a cidade de Jerusalém? Existe um lugar, uma cova aberta e uma placa está lá. Não está mais aqui porque ele já ressuscitou. Aleluia! Minhas senhoras, essa é a razão por que nós estamos pregando Jesus. Possivelmente quando você olhou os cartazes da rua, pensou que eu como japonês iria pregar Buda. Não vou pregar Buda, ele está morto. Não vou pregar nenhum homem, os homens morrem, seres mortais. Mas Jesus morreu, pregador, sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E se ele ressuscitou, ele nos dá poder. Poder? Não, pregador, o senhor está equivocado. O poder estava sobre Jesus. Sim, ele mesmo, quando depois de ressuscitar, ele disse: toda autoridade, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, pregador, o poder está sobre Jesus. Mas como é que esse negócio dele dá poder? Mas um dia também ele disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dou para os meus discípulos. Aleluia. Se ele dá poder nesta noite, nós temos certeza que nós, como discípulos do Senhor, estamos pregando a sua palavra. Ele vai nesta noite curar aqui. Quantos creem assim? A partir desta noite você vai ver coisas poderosas aqui. Jesus curando os enfermos, surdos, mudos, ouvindo e falando, cegos enxergando pelo poder de Jesus Cristo, porque ele... Ora, nós vamos orar agora e Jesus vai te libertar. Você vai receber a cura da sua enfermidade. Essa tristeza será tirada. Esta noite você vai sentir a glória e o poder de Jesus Cristo. Sinta poder nesta hora e receba a cura da sua enfermidade nesta noite. Receba nesta hora. Aleluia! Arapacandaraya. Aleluia! Ele também nos comprou. Em 2 Coríntios diz: vós fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, ao Senhor. Aleluia! Por isso nós louvamos ao Senhor. Ele comprou a minha vida. Povo de Rolim de Moura, não seja escravo dos demônios, não seja escravo dos vícios, não seja mandado pela maldita cachaça. Nesta noite tenha Jesus em sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, esta esperança, esta convicção que vai em nossa alma, nos dá outra certeza de que Jesus está na glória, preparando um lugar, uma morada para cada um de nós. E eu creio que brevemente estes céus se abrirão, porque em último lugar, se ele ressuscitou, ele vai descer em grande glória para buscar uma igreja santa, redimida, lavada, purificada, transformada, e esta igreja subirá ao encontro do Senhor, porque ele voltará. Nesta hora, eu gostaria de convidar todas as pessoas que querem ter um encontro com Jesus Cristo. Um Jesus poderoso, um Jesus que fala aos nossos corações e está preparando um povo eleito que ele comprou, resgatou e redimiu. Ele está preparando um povo santo que irá subir aos céus. E esta hora, nesta noite, você pode fazer parte desse povo que vai morar no céu. Nesta noite você pode fazer parte da multidão que vai chegar-se à presença de Deus. Eu sei que existem muitas pessoas que estão sentindo algo diferente na sua vida. Não é o pastor Takayama, mas é Jesus que está aqui nesta noite falando na sua vida. Aleluia! Eu não sou nada. Esse homem que aqui está pregando é um homem igual a você, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, mas Jesus não. Ele nesta noite quer salvar a sua vida, quer transformar o seu coração. Basta para isso você, com sinceridade, abrir o seu coração e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados e entra em minha vida. Amigo que está aqui presente nesta noite, aceite Jesus Cristo como Salvador de sua vida.
Agora eu vou pedir para os conselheiros começarem a trabalhar caminhando no meio desse povo, convidando as pessoas que querem ter um encontro com Jesus. Mas antes gostaria de perguntar, quantas pessoas nesta noite querem fazer uma decisão sincera e aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Levante a sua mão como eu estou fazendo. Eu quero vê-lo nesta noite.